Olá. Boa noite, Paulo Mendes, e um grande abraço. Oração para todos. Olá, Mário Henriques, boa noite, como está? Amor e gratidão para todos. Maridita, boa noite, beijinhos para todos também. Conforme vão aparecendo, também eu vou aparecendo. Olá, boa noite, Conceição Ribeiro. Rui de Carvalho, um grande abraço. Boa noite, Rui de Carvalho. Isilda Luiz, boa noite. Está tudo bem por aí? Está calorinho? Por aqui está frio. Estamos a se aproximar de mais um fim de semana. Então, que estejam todos muito bem, muito boa noite a todos, bem-vindos sejamos e que possamos a nossa jornada de oração aqui. Alzira Santos, boa noite, minha querida amiga, beijinhos. Luís Silva, boa noite, um forte abraço também para o Filipe, para a Fátima. Então vocês a pensar assim, onde está ele? Estou aqui, boa noite, um abraço fraterno, como está? Tudo Veloso. Sim senhora, estamos todos aqui reunidos bem no fundo, a todos mesmo. O Filipe pergunta quando vem cá abaixo fazer uma visita. Com este calor todo vou já por aí. Vai contando os passos e vê quanto tempo eu vou demorar. Chegar aí a pé é quando eu chego aí. Diz lá, faz lá as contas. Pensa lá bem. Diz ao Filipe que faça as contas, depois diz-me. Graciete. Amor e gratidão, beijinhos também para si. E que todos estejam bem neste dia, nesta hora, e neste momento e neste instante. Então, como passaram a semana? Bem, mal ou assim assim? Boa noite, José Almeida, e muito obrigada por tudo. Então, está tudo bem por aí? Estrofina Mor, boa noite. Então, como vai? Estão todos bem? Estão todos bem? Espero que sim, que seja uma alegria para todos estarmos outra vez reunidos, estarmos no fim de semana. Estamos no fim de semana. Vamos para aqui, que é melhor, para eu me concentrar melhor. Hoje quis começar ali para apanhar um bocadinho de calor, porque às vezes tem frio. Vocês também, de certeza, têm frio. E vamos aqui agora, por isto, vou só buscar água.
E já voltei. Saí e voltei. Então, Dete Margarida, está tudo bem, filhota? Tá. Meu amor, está tudo bem? Espero que sim. Estás bem? A Gracete vai assim. Mas quem é que não vai assim? Com um tempo destes basta estar frio, desagradável, para nós estarmos já assim, e para nós não estarmos até muito bem, não é? Mas isso, o que é que... O Filipe diz que não tem, mas que arranja umas mantas para o colchão. Não foi isso que eu perguntei, ó Luís. Perguntei a ele, a pé, daqui a aí, quanto tempo eu demoro? Boa noite, Helena Reis, para toda a família. Está tudo normal, diz a minha filhota, tirando o frio. Pois o frio faz aflição a nós, não faz, filha? Nós devíamos viver num país quente, mas não que fosse muito quente. Que tivesse chuva, sol, vento, mas que fosse tudo mais ou menos sem ser muito frio. Nélia Capela, como vai? Boa noite. E a família toda, como vai, Nélia? Vão todos bem? Pois é, temos que escolher o país. Agora não estou a ver muito bem, mas temos que escolher o país e mudar. Qual é que tu achas que era melhor nós irmos? Boa noite, Ana Costa. Hoje fiquei com as mãos roxas de frio durante a tarde. Ai, filha, isso é que não pode ser. Ao menos esfrega as mãos ou faz qualquer coisa, mas não ficas com as mãos roxas. Ficar roxo não é bom, filha. No Brasil, olha a Isilda Luís está a dizer para a gente ir morar para o Brasil. O que é que achas, Dete? Pelas contas dele, diz que amanhã, por volta do almoço, está cá. A pé? Tu disseste ao Filipe que era a pé, que eu ia daqui e aí? Tens de contar, que é para eu ver. Pois eu posso ir de outra coisa, mas tens que saber que tempo demora a chegar aí a pé. Não. A Dete não quer ir para o Brasil. Então qual é o país? Mónica Gomes, boa noite. Está tudo bem? Vamos andando. Melhorzinho. O Sr. Fernando. O Sr. Fernando também vai tentando andar melhorzinho. Fátima Beijoco, olá, boa noite. Sim, Alzira Santos. Sim. Epá, os meus óculos hoje dou-te outra vez. Bem, espera lá. Tenho que pôr, senão não consigo ler. Então, mais uma vez, vamos para o fim de semana. Agradavelmente para o fim de semana, com este tempo assim. Então, Dete, qual é o país? Escolheste ou não? Lembraste de algum? Tem que ser um sítio calmo, onde dê para relaxar. Olha, um sítio calmo, onde dê para relaxar, então vamos ver. Há várias partes do Brasil que dão para relaxar, até são muito boas lá a viver. Então, íamos para a China, Deta. Nem penso. Leandro Martins, boa noite, está tudo bem? E a família, como está? Vão todos bem? Espero bem que sim, Leandro. Maria Coutinho, boa noite. Cabo Verde. Tem bichos. A Dete não gosta de Cabo Verde para ter isso. Filha, para onde quer que nós vamos, há sempre bichinhos. Moscas, mosquitos, há tudo. Mandei uma mensagem, viu? Claro que vi as mensagens. Cabo Verde era o que estava a pensar. Então, mas não tens medo de Cabo Verde? Tem bichos. Embora seja bom lá viver. Não tem as condições que temos aqui, mas... Pela coisa... Não, os bichos é no Brasil. Tá bem. Só no Brasil é que tem bichos, ok. Depois tem cobras, tem razão. Uma boa noite, Joaquim Bastos. Está tudo bem? Li a mensagem, Joaquim Bastos. Sim, tudo bem. Mas está muito frio. Olha, a quem o dizes, Leandra Martins? A quem o dizes? Frio e frio. Não é frio, é frio. Diz que vai estar mais frio ainda. Estás cá em Portugal, Leandro Martins?
Ou ainda estás em França? Mário Henrique já mandou o seu coiso. Muito bem. Então, é assim. Vai começar mais um fim de semana. Espero que estejam todos bem dispostos. Boa noite, Maria de Sousa. Amor e gratidão para todos. Então... Não. Então estás em França. Desde que não faça aquele temporal horrível e aquelas chuvas que inundam tudo. Pois, Cabo Verde é uma das soluções. Mas também podemos ir para o Catar. Em França está a menos 3 graus. Que horror. Nem me fala. Mas as vossas casas aí são mais quentes que as nossas aqui. Em França, menos 3 graus. Ora viram. Tens que ver qual é o país que é melhor para se viver. Para se viver no sentido de não termos tanto frio e podemos estar bem. Porque às vezes também. No Catar ainda trocavam por camelos. Está bem. Boa noite, Teresa Neto. A minha filha hoje está muito divertida. António Luís, boa noite. Um abraço enorme para toda a família. Tudo bom? Caraca, mas o que é que me está a acontecer? Está assim. Sim, está bem. Então... estava aqui. Para Marrocos. Nossa. Tibete. O Leandro Martins teve aqui uma ideia. Tibete. Temos que ver. No Tibete faz calor, Leandro. Tibete é bom. Pensando bem, nem é mau todo o Tibete. Aí também se trocam por camelos. No Tibete não, filha, acho que nem há lá camelos. Sei lá. Mas também camelos. No Tibete também se trocam por camelos. Em Marrocos. Em Marrocos trocam-nos por camelos. Mas no Tibete o Leandro Martins diz que o Tibete é bom. Nos Marrocos, pois. O Luís, o Filipe disse que para a Austrália. Também há lá tantos bichos, a det não se dava lá. Até as cobras andam pelo quintal e os outros animais. Não sei se dávamos de lá. Mal por mal, que ainda é melhor ficarmos onde estamos, já estou a ver. Os problemas existem em todo lado. A forma de vida também existe em todo lado. Quem tiver bem, dinheiro, vive mais ou menos. O melhor é porque há o Alentejo. No Alentejo vai fazer muito frio estes dias. A Austrália tem cobras. Tem. Até nos jardins as pessoas têm cobras. Para a Austrália não podemos ir. Mas tem cobras mesmo. E outros bichos. A minha det tem medo dos bichinhos prontos. No Alentejo, vá que não vá. Mas também nos enfadávamos. Depois não tínhamos muita vida. Então... então, Samoa. São umas ilhas ainda depois da Nova Zelândia. Lá não se passa nada. Então vamos para a Nova Zelândia, que é melhor. No Catar o clima não dá para aparecer o arco-íris no céu. Um dia destes estava aqui tão lindo, eu lembrei-me se lá não aparece. Olha, não sei, isso não sei. No Catar não sei se aparece arco-íris no céu, mas deve chover também. Podem ser as chuvas tropicais. Isso não é frio.
A Austrália não é frio, filha. O Tibete, não sei, não tenho a certeza. No Catar. Na Nova Zelândia. Perguntaste na Nova Zelândia. Não deve ser. Olha, o Leandro Martins diz Costa Rica. Costa Rica já concordo. Na Nova Zelândia não, é um país evoluído. Acho que não há assim tanto frio. Porque eu acho que fica assim mais a sul. É a minha impressão, não sei porquê, mas acho que não. E é um país onde se pode viver tranquilamente, sem muitas coisas. Olha, lá também não há muito Covid, nem nada, até não sei. Tem uma cultura diferente, é verdade, mas também é uma cultura mais europeana. Vamos ver. Não sei. Então, mais uma vez, vamos para o nosso fim de semana. Vamos todos pensar o que vamos fazer no fim de semana. Se é que podemos fazer alguma coisa no fim de semana. O tempo passa a correr e nós nem damos por ela. E a vida... Samoa na Nova Zelândia. Então está perfeito. Samoa na Nova Zelândia. É Samoa na Nova Zelândia. Então pronto, vamos para lá. Sendo assim, vamos para lá. Não, para a Coreia do Norte nós não estamos interessados. Podes ir tu, Filipe. E Luís Silva. Vão os dois cozinhar lá para o homem, que faz muito bem. Olha, a Ana Costa já vai com a gente, Dete. Portanto já não vamos... na Nova Zelândia passa-se muitas coisas. É um país evoluído. Acho eu. Ninguém diz nada. Boa noite, Cláudia Marina. Temos que... Odete, escolheste vir para este país, eu também, por isso, olha, temos que ficar aqui e nos contentarmos com o que temos, já estou a ver. Seja para onde for, temos sempre os problemas vão connosco. Se não os tivermos de uma maneira, vamos ter... às vezes o mal, às vezes é pensarmos nós mudarmos. Melhor no Brasil, nós gostamos de vocês, bem, bom, eu gosto. Portanto, a Isilda Luís está a insistir no Brasil, deve. Calhando ela vive num lado do Brasil. Isilda Luís, onde é que vive? Aí no Brasil. Qual é a cidade? Acho que já me disse uma vez, eu esqueci-me. Agora não me estou a lembrar. Pode ser que seja uma cidade catita e que se passe lá alguma coisa. Quem sabe? Não é? Butucatu. Olha, o nome é um nome giro. Butucatu. Isso fica a sul ou a norte? Temos que saber. Nós também gostamos de vocês, mas isso tem cobras e bichos. E é muito violento em certos sítios. Mas em Butucatu não deve ser muito violento. Não sei. Nós temos que descobrir. Hoje não está aqui a Cici. Se não perguntava à Cici, que ela tem sempre assim umas ideias. Podia ser que ela nos desse uma ideia. Teresa Neto, diga lá. Para onde é que eu vou? E a Dete vai comigo. Vamos viver para um país onde não queremos bichinhos. Não queremos frio. E queremos ter uma vida tranquila e descansada, divertirmos e trabalharmos num trabalho que gostamos e estarmos bem. Qual é o país, Teresa? Rogério Colombo. Boa noite. Em compartilhai. O que é que quer que compartilhamos, Rogério Colombo? Quer pedir a mão daquele em consanto amor. Keila Souza Lima Silva Pinhais, Pierre. Tá bem. Quero pedir a mão daquele em consanto amor. Olha, vês? Estou chegando, boa noite.
Mas tu puseste boa noite. Então, Cici Santos, na nossa conversa que está chegando, acho que percebestes. Impossível, o universo não criou esse país. Boa noite. Não criou nenhum país assim como a gente quer. E ao Círculo de Fraternidade, para onde é que tu achas que eu deveria ir para não passar tanto frio? Ainda estamos na hora do recreio. Já sabem a qual fim de semana gosto de fazer um recreiozinho com vocês. Funchal. Assim íamos para os Açores. Só que às vezes há lá aquelas tempestades. Mas acho que os Açores é mais bonito e podíamos mudar de ilha para ilha. E estávamos em Portugal. Pois tu estás a falar na Madeira. O Funchal é a Madeira. Eu estou a falar nos Açores. Também é quentito. E tem lá as fornalhas e essas coisas assim, muito interessantes. Não por causa das tempestades e nos tsunamis e essas coisas todas. Pronto, a Hilda Alves diz que a Ilha da Madeira não faz frio e aí não há tsunamis. Tem uma temperatura amena todo o ano. Açores é lindo. Eu também acho que Açores é lindo. E acho que para se viver é bonito, não é, Ana Cristina? São Tomé. Olha, só pelo nome do santo eu ia. Não sei muito bem onde é, mas ficávamos assim, São Tomé. São Tomé na África. Mas isso é para o lado quase da China, que eu... Ou não? Ou é perto? É mais abaixo de Cabo Verde, não é? Olha, não sei. Essa ilha mais abaixo de Cabo Verde é que é muito bonita e é quentinha. E essa não tem tsunamis. Pode ter um ou outro. São Tomé e Príncipe. É na África, diz a Deta. Antes temos que pensar, filha. Porque isto, mais uns ao lado da Guiné. Então é deste lado do Oceano Atlântico, não é? Perto de Cabo Verde. É esse São Tomé, esse eu gosto. Temos que ir para esse, Dete. Trocamos só para a ilha. A ilhas vêm as ondas grandes e ficamos submersos. Olha, estás tão difícil hoje. Não ficamos nada submersos. As pessoas vivem lá e não estão submersas. Olha que coisa. Não ficamos nada submersos. Vais ver que até fica tudo bonito. Tu vais para a professora lá. E eu, olha, vou fazer outra coisa. Vais a ensinar os miúdos. São Tomé é a terra da lagosta. E só penso em comer, né? Tu vais para o professor também. Pronto, então vamos os dois ser professores. Eu sou dos mais velhos e tu és dos mais novos. Muito bem. Se canta nascer. Então, mais um fim de semana à porta e nós temos que fazer alguma coisa este fim de semana. A Alzira Santos diz, ela diz para a gente escolher nas próximas reencarnações, depois não ficamos um ao pé do outro, olha, estamos arranjados. É bom que podemos auxiliar a Lucinda Caetano, sim senhora.
É muito bom. Boa noite, Ana Cristina Lopes. Rodrigues Lopes. Vamos ajudar a Ana Cristina Rodrigues Lopes, faz favor. Obrigado, Cici. Ai, que engraçado um desenho que tu puseste. Descobrindo o próprio ser na imensidão deste espaço em que habitamos. Todos nós temos que se descobrir e todos nós temos que caminhar seguros de nós próprios e conscientes de que todos os caminhos são diferentes, uns mais difíceis do que os outros, mas nós conseguimos chegar onde temos que chegar sempre. A vida é mesmo assim e nós temos que saber viver cada dia como se fosse o nosso último dia de estadia aqui. Pois só assim é que muitos dos problemas não nos tocam e nós conseguimos passar por eles de uma forma mais leve e mais certa. Nós próprios conseguimos, então, passar por determinadas coisas sem ser necessário mesmo vivenciá-las a 100%. E é importante que nós saibamos sempre como viver a vida, vivendo-a mesmo, observando tudo o que se passa à nossa redor, valorizando que nós muitas vezes não o fazemos. Visualizar e criar deve ser também uma das nossas etapas que devemos atingir na nossa vida. Visualizar e criar, porque ao visualizarmos e criarmos as coisas acabam por acontecer, até o próprio mundo acaba por mudar se formos todos, ou maior percentagem daqueles que habitam este mundo fizerem isso, até as próprias culturas acabam por mudar. É muito triste o mundo, mas tem coisas muito belas. E uma das coisas tristes é ainda haver países, por se defender de determinadas coisas que humanamente são equilibradas, as pessoas ainda são condenadas à morte. E os outros países muitas vezes assistem em silêncio. Nós que somos uma aldeia global ao mundo, não temos que interferir uns nos outros, mas é verdade que uns gostam de interferir, mas não gostam que nós interferimos neles próprios. E a verdade é que há países que têm uma cultura, uma maneira de pensar, uma política, uma engenhice que realmente afeta essas pessoas e que fazem coisas que nós já não estamos mais nem aí. Não estamos mais nem aí. Francisco, boa noite. Tudo bom para a tua família e para ti também, para que estejas bem contigo próprio e possas continuar a tua jornada terrena sem medos, sem receios, com muita coragem e com muito coisa. Hoje também vamos aqui ajudar o Francisco Santos. Vamos pôr aqui umas coisas para o Francisco Santos, para eu poder, então, trabalhar esses símbolos da melhor forma. Visualizar, criar, não se esqueçam. Por isso os símbolos que vós mandais já vem uma parte vossa, acrescenta-se uma minha e nossa também, nossa. E depois as coisas acabam por resultar. Nélia Ferreira, boa noite. Então,
Eu estava a dizer que há países que são horrorosamente, que têm coisas horrorosas que nós aqui criticamos e não gostamos e que estão acontecendo nesse país. Outro dia, eu li uma notícia que não fiquei admirado, mas fiquei chocado por causa da própria notícia. Nesse país, parece que as mulheres são identificadas diferentes dos homens e têm que fazer aquilo que os homens querem e não que elas não têm direito à opinião. E então houve pessoas que se manifestaram, porque uma das mulheres foi morta pela polícia porque não pôs bem o seu véu, as suas coisas, e foi morta. Então houve um grupo de pessoas que se lembrou muito bem de lutar para que os direitos fossem iguais, pelo menos, e para que respeitassem as mulheres. E muitos deles foram presos e foram condenados à morte por enforcamento e fuzilamento. Estamos em pleno século XXI e isso há países onde acontecem, países esses que têm no mundo ainda uma certa força e que os outros países negociam com eles e onde os direitos humanos não são respeitados. As pessoas às vezes pois dizem que têm muitos problemas, mas as pessoas por se venderem muitas vezes ainda propagam esses males enormes e são capazes de se vender a esses países. Muitos outros países vendem-se a esses países e prestam vassalagem a esses países. E acontece isso ao povo desses países. Sejam pessoas do povo que se manifestam, ou sejam pessoas mais evoluídas que já viram outros países, porque há povo desses países que nunca viram outros países, nem sabem outras culturas, pensam que aquilo é tudo normal, mas há outros que lá habitam e que são originários lá, que já visitaram várias partes do mundo e têm outra noção das coisas. E é triste quando eles se manifestam, a prenda que eles recebem é serem condenados à morte por enforcamento ou por fuzilamento, que há as duas nesse país, há as duas funções, que é a condenação à morte quando se fala do poder que lá existe, quando se fala algo que desagrada ao poder e algo que seja para estruturar equilibradamente a cultura desse país. Então as pessoas são presas, são julgadas e são condenadas à morte. País que poderia ter tudo, que poderia ser realmente algo para o mundo, um bom exemplo, mas por causa da religião, e é sempre por causa da religião que isso acontece, na maior parte dos casos, mas nós olhamos para a Idade Média e para os outros séculos atrás, vimos que a religião teve um grande impacto nas culturas dos povos e fez de tal forma uma manipulação que dura até aos dias de hoje. E é triste, porque eu penso que se estivesse nesse país nem podia estar a fazer este direto e país igual a esses, porque poderia ser condenado à morte. É triste, já basta quando as pessoas se perdem e se matam umas às outras, ou se matam a si próprias, quanto mais haver leis num país que condenam as pessoas à morte. E depois são países que parece que têm toda a verdade, que têm toda a verdade em si. Cada vez mais, quando nós miramos o mundo de um certo pedestal, vamos lá, para ficarmos um pouco mais alto, às vezes temos que se pôr assim. Quando miramos o mundo, olhamos para o mundo, ficamos assustadíssimos com coisas que se praticam neste mundo. Já basta aquelas pequenas coisas, que não são tão pequenas assim, que às vezes acontecem na Europa e nos países europeus, quanto mais, e a Europa é o continente mais velho, não podemos esquecer, quanto mais
em países que têm relações comerciais e económicas com a Europa, e a Europa valoriza mais essas relações do que outras relações, tendo a Europa, se quisesse, meios suficientes, se não estragasse noutras coisas, meios suficientes para subsistir sem a existência desses países, para ver se esses países caíam em si. Porque o mal todo é esses países pensarem que podem governar o mundo, que têm poder de armas para governar o mundo quando querem e quando lhes apetecem, quando lhes apetecer, eles o fazem, segundo eles dizem. Nós aqui também temos que ter em conta a espiritualidade. As pessoas, mesmo sendo muito más a governarem esses países e a quererem governar e impor ao mundo as suas ideias, as suas loucuras, as suas verdades, que são tão relativas e às vezes tão mesquinhas, também não lhes é permitido, de qualquer forma, não é? Enverdar por caminhos que os podia fazer senhores do mundo e a controlar o mundo. Eles fazem-no apenas simplesmente a nível económico com os outros países, e os outros países procurando às vezes o mais barato, e o mais barato às vezes sai o mais caro. Poderiam procurar o mais caro e o mais bem feito, porque tudo o que é bem feito sai um pouco caro. Também nos lembrarmos, então, esse poder económico, esse poder que eles têm, faz-los fazer, ou espalhar, ou propagar pelo mundo uma ideia de controle, de manipulação e uma verdade que, embora seja uma verdade relativa, não há verdades absolutas, fazem espalhar pelo mundo até o terror e o medo, porque os outros países acabam por ter medo desses próprios países. E fazem-no de uma maneira muito hipócrita, de uma maneira muito inóspida, através da sua própria cultura e tendo essas atitudes na sua própria cultura. Havendo hoje tanta literatura, tanta informação, havendo hoje tantos estudos feitos das diversas formas, é interessante como países que têm na sua legislação coisas como, por exemplo, tratar bem os animais, e acho que se deve tratar, é uma das condições fundamentais. As pessoas, quando querem ter um animal, devem-no tratar e têm o dever e a obrigação moral de tratar bem, mas destratar o ser humano em prol há dois pesos e duas medidas. Em prol dos humanos também não é a coisa mais assertiva que se possa fazer. Infelizmente, muitas vezes, outros países seguem a ideia desses países e instala-se o caos, o pânico. Nós soubemos e sabemos que passou a SIDA, o vírus da Covid, e sabemos que muitas vacinas foram dadas. Hoje existem estudos inequívocos e de gente séria que não se vende, em que as consequências das vacinas no ser humano vão ter efeitos nefastos durante 10 anos. Mas ainda hoje há pessoas que estão convencidas que foi a coisa mais acertada que se fez. Quando há estudos de pessoas sérias, idóneas e que não se vendem, que não foi assim tão assertivo fazer-se isso, porque deu-se uma grande marca ao nosso próprio sistema imunológico, houve uma certa alteração no sistema imunológico e logo houve o surgimento, e tem havido lentamente o surgimento de doenças e de patologias que levam as pessoas às vezes até à morte. Infelizmente ainda há pessoas que defendem acerrimamente sem saberem os estudos, acreditando piamente
que tudo pode resultar quando hoje nós conseguimos verificar que os benefícios e o contrário dos benefícios, não sei dizer a palavra agora neste momento, não me sei, alguém me pode ajudar. Os benefícios, o contrário dos benefícios ganha de longe aos benefícios. Logo a partir daí, quando nós temos essa noção, por estudos que foram feitos e que estão perfeitamente documentados e que muitas vezes não chegam ao público em geral, logo aí o bom senso, manda o bom senso, que nós saibamos tomar outras atitudes e saibamos fazer as coisas de modo a que os benefícios sejam maior do que os não benefícios. É triste vivemos ainda num mundo onde se refila muitas coisas e se discute muitas coisas e às vezes não se tem a certeza delas. Nós, quando não temos a certeza de uma coisa, o melhor que o que fazemos é ficarmos calados e observarmos e irmos estudar o assunto. Porque há muitas pessoas que falam e não foram estudar o assunto, não procuraram esclarecer-se do assunto. E isso é mau. Mesmo pessoas que têm a obrigação de estudar constantemente estes assuntos, quer desses países, quer daquilo que se tem passado ultimamente a nível mundial, mesmo essas pessoas às vezes parece que emburreceram, ou seja, tornaram-se burras, e a sua inteligência foi mais para o lado da esperteza e não da inteligência. A incapacidade que o ser humano tem de procurar a verdade no seu interior e no seu exterior é uma incapacidade muito grande. Essa incapacidade que existe no ser humano é algo que o ser humano tem que resolver e é algo que o ser humano tem que começar a olhar de dentro para fora com consciência para nós termos mais ou menos uma noção mais real de como devemos proceder e caminhos devemos de seguir, havendo o respeito mútuo daqueles que não querem seguir esse caminho e daqueles que querem seguir esse caminho. E aqui, ainda outro dia, falei numa reflexão no respeito. Nós, quando não temos respeito por nós, pela nossa ignorância, por exemplo, pela nossa insensatez, não temos mais respeito por ninguém. Porque o respeito começa primeiro em nós e depois estende-se aos outros. E nós, muitas vezes, não respeitamos. Tentamos defender aquilo que não tem qualquer tipo de defesa. Contra factos não há argumentos nem nunca houve. Nós, não era preciso haver tantos estudos para nós percebermos que as coisas estavam erradas e que estão erradas, efetivamente. Porque os factos falam por si. Nós, se compararmos períodos e compararmos este período de há 2, 3 anos para cá com outros períodos, estes têm sido os piores períodos. E se compararmos os períodos da pandemia para cá, então nós já temos um período suficientemente longo para ser comparado. É a desvantagem, a vantagem e a desvantagem, essa até fica melhor. O benefício e a desvantagem. Então, se nós compararmos contra factos não há argumentos. A realidade é que nós temos uma população mais envelhecida, que envelheceu rapidamente, mesmo pessoas jovens. Temos mais problemas de saúde, todos nós temos mais problemas de saúde. Muitos foram aqueles que já pereceram no meio deste caminho, abruptamente, pereceram apenas abruptamente, e são muitos, os números são muito altos, são assustadoramente altos. E depois, se agarrarmos em algumas teorias da conspiração, que de conspiração não têm nada, porque também foram feitos uns estudos, e há países que têm a certeza disso, há um controle da humanidade hoje que se falava há
30, quando apareceu a internet, mais ou menos 30, 40 anos atrás, que um dia haveria de acontecer, e parece que o que está a acontecer neste momento é o controle dessa população, da liberdade, dos direitos, das garantias, e só quererem da população os deveres. E nós vimos isso através dos impostos que vivemos diariamente, através do trabalho árduo que se faz e que é mal pago. Não é? E através até da oportunidade que se dão às incompetências. É extraordinariamente preocupante a oportunidade que se dão às incompetências. Há pessoas que falam, é sempre triste alguém morrer. E nós percebemos que vamos um dia morrer todos nós. Podemos morrer hoje, podemos morrer em qualquer momento. Ninguém tem o poder, nem a força, nem a determinação para adiar a morte, só a não ser pelo sofrimento e pela hipocrisia dos próprios homens. Existem leis fundamentais que têm que ser cumpridas. Cada país tem as suas leis fundamentais que não cumprem. E há países que são tão estúpidos que conseguem ter um parlamento, como nós temos um parlamento, conseguem aprovar coisas nesse parlamento, mas depois chegam à conclusão que isso moralmente pode não estar, pode não estar muito certo, e põem-se a lutar, até os próprios membros dos governos lutam contra aquilo que aprovaram, não tendo a noção exata que estão a descredibilizar, a tirar o crédito à instituição que é o Parlamento. Quando as pessoas chegam a esta estupidez, a esta ignorância, nós podemos ver como estão as pessoas. As pessoas não passam de estar perturbadas, completamente perturbadas, alucinadas. Pois se aprovam uma coisa no Parlamento e obrigam o cidadão a cumprir, como é que aprovam outras coisas que são favoráveis aos cidadãos, pelo menos àqueles que querem que seja, querem agora desaprovar o que já está aprovado? Ora, uma Assembleia, um Parlamento, seja ele inglês, seja ele de qualquer origem, até o nosso, que faz isso, perde logo a credibilidade. Porquê? Porque está a usar dois pesos e duas medidas e está-nos a mostrar que está a legislar em conformidade com os seus próprios interesses morais e com os seus próprios interesses económicos e não com o interesse do próprio povo. Quando isso acontece, e isso está a acontecer, nós poderemos chamar a isso uma ditadura ou até uma forma de fascismo, em que as pessoas estão a ser envolvidas. E triste é haver pessoas nesses países que até têm capacidades e competências, e essas mesmas pessoas, ao ficarem em silêncio, ou dizerem as maiores barbaridades que lhes apetece, e depois vão para a rua e dizem que estão em favorável com o povo. Esses países não passam de países em que querem criar uma elite e querem só o bem da elite e não querem o bem do povo. Porém, até são tão estúpidos que não percebem que sem o povo não conseguem viver. E isso passa-se em muitos países e é triste, acaba por ser triste a condição nossa, a nossa condição como seres humanos e como cidadãos desses países. Falo por mim, falo por todos e falo pelos que não têm voz para falar. E isso me entristece a mim pessoalmente e penso que nos entristecerá a todos nós. Evidentemente que a espiritualidade aí terá sempre um ponto a dizer e a atuar. Como não há coincidências e nada acontece por acaso, nós mais tarde veremos, pois algumas pessoas serem vítimas dessas mesmas armas que tentaram usar e que acabaram por usar
são vítimas, e quando são vítimas dessa, e nós já vimos exemplos em alguns países disso, das pessoas serem vítimas das suas próprias armas, e quando são vítimas ainda têm o descaramento de dizer que estão inocentes e que não têm que pagar por nada. Se alguém tem a insensatez de pegar num pão no supermercado e comer o pão porque não tem dinheiro para o pagar, um pão. Não estou a dizer de roubar um telemóvel, um pão. Um pão. Ou qualquer coisa para satisfazer a sua sede ou a sua fome. Num caso de desespero, são capazes até de condenar à morte ou à prisão essas pessoas, mas esquecem-se que isso aconteceu porque os governantes desses países nada fizeram para erradicar a pobreza, erradicar a pobreza, erradicar o desemprego, erradicar a falta que existe na sociedade de subsistência e de assistência. Não pensaram nada disso, pensam apenas em cometer as atrocidades que estão a cometer. Há várias formas que um país tem de condenar alguém à morte. Por exemplo, falando numa América, nós sabemos que eles têm a pena de morte, portanto condenam à morte. No nosso país também se condena à morte, não tendo a pena de morte. Quando, por exemplo, se exageradamente aumentam os impostos, quando exageradamente se faz uso dos dinheiros públicos para os fins que não são os legais e legítimos, está-se a condenar um povo à morte. E sem sombra de dúvidas. Porque muitos, pois, são aqueles que, sem possibilidades, eles acabam por tirar a sua própria vida. Portanto, não é o país, não é a lei em si que os condena à morte, mas é a lei em si que os faz, ou seja, a falta de lei, a falta de bom senso e de caráter, a falta das boas práticas faz com que a pessoa tire a sua própria vida e também abre caminho para que outras pessoas tirem a vida de outras pessoas. E depois tem os tribunais para julgar, que perdem toda a sua credibilidade devido a esses decretos, a essas coisas que aprovam e desaprovam, e quando está aprovado não conta, e depois luta-se de outra forma. E acho nessa observação que nós fazemos de todos esses países, chegamos à conclusão que há meia dúzia de homens que comandam o mundo e que querem comandar um mundo a seu belo prazer. Até nos países mais pobres isso acontece. E isso entristece qualquer cidadão do mundo. Qualquer cidadão do mundo que se aperceba do que se está a passar. E isso vai desde a economia à sociedade, vai desde todos os campos da sociedade e das coisas que se têm que tratar para que os homens e as mulheres e as crianças vivem em paz e serenidade. Muitos desses países não respeitam os direitos das crianças, não respeitam os direitos, e assinaram cartas dos direitos dos homens, não respeitam os direitos dos homens, e há outros países que vão atrás. Então, através da linguagem verbal, vão atrás porque têm interesses económicos nesses países que não respeitam e acabam eles próprios por não respeitar no seu próprio país. Nós estamos muito mal, porque não é assim que nós vamos conseguir equilibrar o mundo, não é assim que vamos conseguir ter países em equilíbrio. Pelo contrário, cada vez há mais desmotivação e há mais motivos para as pessoas não acreditarem nem em si próprios, nem no país em que habitam e trabalham honestamente. Acabam por não acreditar nos valores e acabam por não acreditar nas próprias leis. E depois eles próprios se veem num sarilho de tanta revolta, de tanta guerra interior, que às vezes cometem atos que depois toda a gente critica e ninguém vai ver o que está por trás desses próprios atos. Isso é que é triste, e ninguém vai responsabilizar aqueles realmente que são os verdadeiros responsáveis por esses acontecimentos.
E isso é a coisa mais triste que existe. Portanto, nós temos realmente que começar a tomar uma atitude. Uma pessoa só pode fazer a diferença no bem e no mal, mas muitas pessoas só podem fazer uma diferença muito grande no bem. O bem é coisas que possam acrescentar mais à vida das pessoas no sentido positivo. O mal é tudo aquilo que acrescenta mais às pessoas no sentido negativo. Fazendo essa divisão, nós sabemos muito bem como é que nós vivemos, se estamos a viver de igual modo a esses países, ou se estamos, e aos povos que habitam esses países, ou se não estamos. E se nós analisarmos friamente e quisermos ser honestos para connosco próprios, nós acabamos por ver que afinal também estamos a ser vítimas de algozes e de gente sem vergonha e de gente hipócrita e de gente que, julgando-se ser intelectualmente e moralmente muito elevados e muito certos, não passam de lobos ferozes com pele de cordeiro manso. E é isto que nós temos que ter em atenção e acabar e não deixar acontecer no nosso dia-a-dia, porque senão aquilo que está subtilmente a acontecer acaba por acontecer brutamente e abruptamente, como acontece nesses países em que se condena à morte por enforcamento e por fuzilamento pessoas porque defendem os direitos humanos, porque defendem a moralidade positiva e porque realmente querem ter, e porque têm direito, querem ter direito a ter uma vida mais compensatória, melhor e mais equilibrada. A todos os níveis. Querem ser livres para escolher a religião, para escolher a política, para escolher se vão passear ou se não vão, para serem responsáveis. Então, quando aparecem assim pessoas nesses países, o melhor que se tem a fazer é condená-los à morte. E depois são países que querem ter uma grande credibilidade e outros países acabam por perder a credibilidade por nada fazer e muitas vezes, quando lhes é conveniente, até defenderem subtilmente, evidentemente, as proezas tão negativas que se praticam nesse país. A espiritualidade está atenta. A lei da causa e do efeito é implacável. E um dia destes faz-se sentir. Faz-se sentir neste mundo em que habitamos, faz-se sentir no nosso próprio país e faz-se sentir em todos os países. E aí sim, é ainda mais doloroso, é mais triste e às vezes dá que pensar. Vamos pensar. Então, é com isto que eu vos deixo hoje. Vamos pensar. Deixo-vos hoje com isto e deixo-vos com a esperança que existe em muitos de nós, com a força que existe em muitos de nós e com a oração que existe em muitos de nós e que é uma oração sempre permanente. Saúde para todos, paz para todos e, por último, invoco os vossos amigos espirituais para que vós sejais tratados e sejais visitados durante esta noite e durante até ao fim de semana. Eu voltarei no domingo e aqui estarei. Bem-aja a todos e até domingo. Bom fim de semana para todos. E pensam nesta jornada de oração. Ok? Beijinhos. Até domingo.